O livro de Êxodo, em hebraico Shemot, é um dos livros mais importantes da Bíblia. Ele é um livro, Shemot significa nomes. Ele é um livro que cita nomes nesse texto, nesse livro. Isso é muito importante porque não se trata de números, mas de nomes. Uma herança tem a ver com números, mas um testamento cita nomes. O nome é a revelação de uma identidade. O nome dá identidade, caracteriza a identidade. E o livro de Êxodo, o livro do Êxodo, é um livro que revela e dá uma identidade ao povo de Israel. Não apenas ao povo de Israel, mas a toda a igreja. O que eu vou falar nesse vídeo vai ser um absurdo para muita gente. Isso acontece porque a igreja se desviou com o tempo. Eu não sei se você sabe, mas com o tempo os judeus foram tirados das igrejas. E nós perdemos as raízes da fé cristã. Porque as raízes da fé cristã vêm do judaísmo. E quando a igreja expulsou os judeus, ela perdeu muito da identidade. E tem um livro de um pastor presbiteriano chamado Kendall. Eu não lembro o nome dele, mas tem um livro, eu acho que não tem em português. Mas o nome do livro, traduzindo, é a teologia. A teologia de Deus. Não, o Deus de Israel e a teologia cristã. Alguma coisa assim. Tá? Nesse livro ele fala sobre 3 tipos de antissemitismo doutrinário que a igreja construiu ao longo da história. Um é o antissemitismo primitivo. Que é a ideia, não, Israel não tem nada a ver com a gente, Israel não tem nada a ver com Deus, com a igreja, nada a ver. O outro é o antissemitismo econômico, que é aquela doutrina que diz Israel foi importante até Jesus nascer. Eles pegam um versículo sem contexto, né? Ele veio para os seus, mas os rejeitaram. Eles tiram desse contexto, fala que é sobre Israel. Muita gente erra nisso. E fala, Israel foi importante, mas agora não é mais, porque agora nós temos Jesus. E tem o antissemitismo estrutural. E esse é mais complicado. É um antissemitismo prático, mesmo que não teórico. Efésios capítulo 2 fala que todos nós fazemos parte da comunidade de Israel. Sabe Israel, aquele país no Oriente Médio? Aquilo é o nosso povo. Jesus nos enxertou naquele povo. Muita gente nos últimos anos está voltando a se interessar por Israel, está gostando de Israel, mas de maneira errada, querendo saber escatologia, com essa ideia de que Israel é o relógio de Deus e querendo olhar para Israel para saber o que vai acontecer, mas essa é a motivação errada. A motivação certa é amar Israel porque é o nosso povo. Israel é a base da aliança de Deus conosco. É só você ler Romanos 9. Romanos 9 fala que o 9 ou é o 10 fala que dos judeus é a aliança. As alianças, melhor dizendo.
quando a capital doutrinária da igreja saiu de Jerusalém e foi para Roma, tudo isso passou a acontecer. Isso foi uma porta aberta para o paganismo. Por exemplo, como você acha que surgiram os padroeiros? Simples. Roma tinha isso. Roma tinha deuses para tudo. Deus do vinho, Deus do esporte, Deus para tudo. E esses deuses tinham poderes em regiões. Por exemplo, em Éfeso havia o maior templo da Ásia Menor, que era o templo de Diana. E foi em Éfeso que houve o concílio de Éfeso, no ano 431, na qual Maria passou a ser chamada Mãe de Deus. Então, pessoal, Roma trouxe muita coisa errada. E aí, se você é evangélico, você deve falar: não, mas eu sou evangélico, sou protestante, eu saí de Roma. Não, muitos ensinos que tem nas igrejas vieram de Roma. Por isso, eu prego e eu aceito a mensagem da restauração. E o lema da restauração é o que está em Lamentações 5:21. Então eu quero que vocês entendam. A identidade cristã é a identidade de Israel. O antigo Papa, o Bento XVI, eu acho que foi o Bento XVI que falou que ser contra Israel é ser contra Deus. Nós temos que entender que Israel é o nosso povo. Efésios 2 deixa isso claro, que Jesus nos aproximou a Israel, ele nos adentrou na comunidade de Israel. E o lema da restauração é Lamentações 5:21, que diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. O que houve na reforma foi muito importante, mas foi só o início da restauração. A reforma é o início da restauração. Reformar é mudar a forma. Restaurar é voltar à forma original. A forma original é aquela que está citada no livro de Atos. A Bíblia em Atos fala que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não era só dos apóstolos, mas dos profetas de Israel. Eles interpretavam as profecias sobre Israel não como substitutos, mas como participantes dela. E eles tinham a identidade de Israel, mesmo sendo perseguido pelos judeus por acreditarem em Yeshua, eles eram participantes, eles entendiam que eram participantes e que eram o mesmo povo, tá bom? Shalom a todos.